Muito bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa Escola Bíblica à Distância deste domingo. Hoje, se eu não estiver enganado, é dia 30 de agosto. Olha, quase me enganei. Hoje, domingo, dia 30 de agosto, eu sou Marlon Regueirim. Estou aqui mais uma vez com o pastor Carlos e hoje com uma presença muito ilustre, Amém. Muito especial do nosso querido irmão Ricardo, que está mais uma vez aqui conosco, Glória abrilhantando essa aula para falar de um tema muito legal. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 14, vamos falar sobre guerra, tiro, porrada e bomba, né? Sobre sequestro, né? Abraão indo atrás dos seu sobrinho. Resgate. O resgate do soldado Ló, né? Sequestro e resgate. É verdade. E também de uma figura muito curiosa, muito enigmática, né? A gente já deu spoiler para você na aula passada, mas hoje a gente fala sobre Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? O que representa? Quais as implicações de Melquisedeque para o Novo Testamento, para Cristo? Fala-se desse homem no Novo Testamento? E no Antigo Testamento, só em Gênesis, ou há mais alguma citação sobre esse personagem tão enigmático da Escritura? Está curioso? Está ansioso para ouvir sobre isso? Então acompanha a gente aqui que nós vamos falar sobre tudo isso e está muito legal. Muito bem, então no episódio anterior a gente começou a estudar sobre a vida de Abrão, né? Vamos cuidar aqui com a pronúncia, ele ainda é Abrão. E a gente leu ali os capítulos 12 e 13, não é? Chegamos ali, pastor Carlos, até aquela parte onde ele tem ali algum conflito com o seu sobrinho Ló, não é? E ele se divide e Abrão, muito generoso, inclusive, dá a opção para ele, fala, escolhe para onde você quer, quais são as suas terras, que eu vou para o outro lado, né? Se eu não me engano, foi isso que a gente aprendeu na última aula. E aqui no capítulo 14, pastor, então, o que nós vamos encontrar aqui no capítulo 14? Eu acho que você quer ler uns versículos aí, isso? Agora nós vamos encontrar as guerras. Aqui damos abertura às guerras na palavra de Deus. O bicho começou a pegar. Isso. Se os irmãos abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 4, que diz o seguinte: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerras contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, este é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém, no 13º se rebelaram. Muito bem, eu consigo aferir disso aí que aparentemente eles se rebelaram após um tempo, né? Então, esses 12 anos eles ficaram tranquilos. Aí no 13º é que o bicho começou a pegar, né? Não sei o que aconteceu. Eu tava lendo um comentário aqui na Bíblia agora há pouco, mas eu não tô identificando ele. Mas sugere que, né, provavelmente os tributos aumentaram, ou eles já não aguentavam mais pagar tributos, enfim, não estavam contentes com os impostos, né? E se rebelaram de alguma forma ali. Então essa servidão era, eu tô lendo aqui no livro, essa servidão era do tipo de vassalagem, isso é, os reinos derrotados tinham a obrigação de pagar tributos, que provavelmente eram muito pesados, aos reinos vencedores. E com isso, né, Ricardo, naturalmente todo o povo sofria, porque a carga de impostos era muito alta, né? Eles subjugavam ali as nações inferiores, né? Eu acho que é legal a gente comentar, só fugindo um pouco do assunto, mas não muito, né? Uma curiosidade, a gente notar, né, que como a gente começa a ler, pra gente se atentar a Gênesis, né? A gente até já falou no primeiro capítulo, que do 1 ao 11, né, aí marca toda uma trajetória realmente do plano de Deus na vida do cristão, né? Tudo que a gente vai ter que passar e acontecer é meio que ali um resumo rápido. Então, se a pessoa pega e lê esses capítulos um atrás do outro e chegando aí, por exemplo, até agora em Abrão, né? Antes de ser Abraão, o primeiro patriarca, né, que a gente vai ter na Bíblia, a gente perceber que, tipo assim, são
em torno, desde ali, a gente não tem um período exato, mas algumas coisas arqueológicas dizem que remonta aí a esse período de Abrão, ali é de 6.000 anos após realmente a criação, né? Então se passou um período muito longo, então a gente tinha povos bem formados ali, né? Esses povos não começaram a se formar agora, que a gente começa a ler... Que dá aqui a impressão que tá acontecendo ali, os caras estão aparecendo, assim, mas tipo, não. é de um mês pro outro, mas não, lá, né? Não. É uma coisa, então esses povos aí que entraram em guerra já eram povos bem formados, já eram bem desenvolvidos, né? Tinham, pra época, ali, né? já tinha muita tecnologia, e a gente, até vocês comentaram no capítulo anterior sobre a Torre de Babel, né? Então você vê, naquela época já estava erguendo uma torre que queriam chegar, né? Ficar próximo a Deus, céu, né? Então né? você vê assim, que tecnologia que eles estavam usando naquela época para se chegar. Então a gente atentar que a história bíblica, a gente tem que também trabalhar com muito material extra bíblico, né? Que nos explica sobre outros povos e tal. Imprescindível nisso. Então fica assim como curiosidade, né? A gente atentar a isso, a gente lê com atenção que tem um bom período de tempo entre uma história e outra, que a gente às vezes de um capítulo para outro você pode ter uma diferença de 200, 300, 400 anos. Né? É verdade. E aí, pastor Carlos, o que você me diz? Então, a região do capítulo 14 era uma área também, agora falando geograficamente, né? Era uma área grande. E indo desde ponto, se a gente for usar como ponto atual para nós, né? Pra gente entender melhor, que vai desde a Babilônia, na Mesopotâmia, até a região que supostamente seria Edom, ao sul do Mar Morto. Então, essa região era uma região grande. E os reis que estavam sofrendo com esses tributos, eles tentaram se rebelar, né? Tentaram ir pra guerra mais uma vez, porém frustrante, porque perderam de novo, né? E foi aí onde a nossa história sobre essa guerra de 4 reis contra 5, e foi bem no período onde quem estava sendo o monarca em destaque era Quedorlaomer. E esse era o monarca que estava lidando contra a guerra dos rebeldes, a guerra dos reis rebeldes ali. E aí entra a questão, aí entra o contexto que você vai achar tudo isso em Gênesis 14, tá? Do versículo 4 em diante, até o versículo 11. Então, nós temos que pensar assim: quem são os 4 reis? E quem são os 5 reis? Porque a luta é de 4 contra 5. Então, era Anfarrel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal. Isso tudo está no capítulo 14, versículo 1. Eles lutaram contra os reis que estão no versículo 2, que é Bera, Sinabe, Semeber, Bela e Birsa. Então, esses 5 foram derrotados. E no tempo de Quedorlaomer, eles tentaram se rebelar, igual nós estávamos falando, só que eles perderam. E nisso, os 3 primeiros reis que tentaram se rebelar perderam. E nisso veio os reis de Sodoma e Gomorra, que tentaram mais uma vez ir contra o rei Quedorlaomer. E nisso, mais uma vez eles perderam. E aí entra o versículo 10 e o 11 do capítulo 14. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e o restante fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos seus mantimentos se foram. E aí entra o próximo ponto, que é nesse período em que eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, quem foi junto com eles? Cativo, né? Quem foi cativo? Lembra no capítulo 13, quando Abraão chega para o seu sobrinho e fala assim: escolhe, nós somos
não tá dando certo. Os nossos pastores estão brigando. Tudo tá acontecendo de ruim entre nós. Então escolhe onde você vai ficar e eu vou pro outro lado. Abrão foi generoso com ele, deixou ele escolher, né? Abrão foi generoso e deixou ele escolher. E pela escolha, ele acaba se tornando cativo. E isso eu tô falando de Ló, não tô falando de Abrão. Então, o que acontece? Ló que escolheu habitar em um lugar onde tinha montes, onde rico, era tudo pra lá que é mais maravilhoso, bonito. onde era o lado mais bonito, ele acabou sendo conquistado. E agora ele é levado cativo. Que ironia, né? Ironia do destino. Pois é, e quando você lê os versos 11 e 12 aí, né, é impactante, né? Ele diz: tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e tomaram todo o seu mantimento e se foram. E apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão. Ou seja, eles saquearam aquele lugar, eles pilharam tudo ali, tiraram tudo que interessava e levaram os cativos, provavelmente, né, os homens que podiam ajudar, enfim, né, muito provável que fosse isso, e deixaram para trás um rastro de miséria, né? O relato está dizendo que eles deixaram ali para trás um rastro de completa miséria naquele lugar, né, Ricardo? Não sei se você concorda. A gente vê que os reis que ganham, geralmente, eles querem acabar com o lugar que eles conquistaram, né? Sim. Pra frente a gente vai ver mais guerras, né, na Bíblia. Algumas que eles tomam os territórios e levam a maior parte do povo, né, cativo pra região do rei, né, que de origem do rei que ganha a guerra, né, como escravo ou enfim. Então você vê que eles querem realmente dominar e acabar com o lugar. E fica meio que como se quisesse tirar, né, o nome da cidade do mapa, né, assim, alguma coisa nesse sentido. Então deve ser bem complicado mesmo esse tipo de guerra. Antigamente você vê como é que é, né? Pois é, e aí você vê aqui que um dos homens, alguém conseguiu escapar, né? Alguém de alguma forma conseguiu escapar e foi contar isso pra Abrão, né? Até coloquei o Ricardo tava falando em off, versículo né? 13 aí, né? A gente de tá Abrão, vendo agora. o hebreu, né? O hebreu, É uma maneira, né, Ricardo, de situar, como é que eu posso dizer, culturalmente esse homem, né? Então, a gente percebe, na verdade, hebreu é um termo étnico na Bíblia, né? Por isso era usado pelos outros povos, então, na verdade, é pejorativo, né? para outros povos. Então, mas indica ali esse termo hebreu, a primeira vez que é citado na Bíblia, né, em relação a Abrão, que é o hebreu. A gente vê ali do versículo 13. E significa, assim, é uma palavra provavelmente que é tida como um grupo sem propriedade, dependente, imigrante, né, estrangeiro. Mas para outros povos, mais uma classe social do que um grupo étnico, né? Que para nós, depois, como israelita, né, ainda não tem o termo israelita aqui, né, porque vai ser ali depois das tribos e tal, né? Mas o termo hebreu já era um termo designado, então, para esse tipo de povo. E, provavelmente, a gente tem que voltar um pouco a esse termo. Está relacionado no capítulo 10. A gente volta um pouco ali no capítulo 10, o versículo 21, que cita ali, ó. Capítulo 10 do Gênesis, versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Provavelmente essa palavra hebreu, né, alguns estudiosos creem que vem desse nome, Eber. Eles acreditam que seja a origem dessa palavra, né? Ele foi, apesar dele ter sido um descendente distante de Sem, né? A gente vai ver depois no versículo lá para frente, no 24, 25, desculpa. A sua importância como ancestral dos hebreus é sugerida aqui, né? Pois é. E a gente vê, tem até a gente tem um comentário aqui que cita sobre os tablets de Ebla, que fazem menção ao rei chamado Ebrium, que governou Ebla por 28 anos. Então são escritos que acharam, né, na arqueologia antigos e tal. É uma escrita que eles falam, né, um sumério, né, cuneiforme, é uma escrita bem difícil até hoje. Se tem muita dúvida de realmente o significado das palavras, mas conseguiram ver algumas menções ali, né? Então a gente acha muita coisa extra-bíblica. Mas provavelmente esse termo hebreu, ele vem ali de Eber, né? Esse descendente que foi uma pessoa importante, e se gerou o termo hebreu, né? Como são chamados. Depois a gente vai ter também
o livro de Hebreus, né? É, e no Novo até Testamento, hoje, que é né? muito importante, né? Acho que... Os vai lá em São Paulo tem eu não lembro se é um clube, uma sociedade, enfim, sabe? Mas é muito famosa que eles chamam, né? A hebraica. Que Hebraica, dos judeus, isso, né? isso Os é. judeus se A reúnem gente lá. tem até, né? Eu tenho uma também. A Bíblia hebraica, né? Eu tenho a aham. minha Bíblia hebraica também, é muito legal. E aí, agora nós vamos entender qual foi a postura de Abrão, sabendo que Sim. o sobrinho tinha, né, escolhido o lado melhor, deixado ele pro outro lado e tal. De repente, esse sobrinho é preso, né? Então, qual vai ser a postura de Abrão na medida em que isso acontece, né? Sim. Agora nós vamos entender isso, como Abrão se relacionou com essa situação. Então, a partir do versículo 17, a gente lê que aparece essa figura, Melquisedeque. Eu tô aqui com uma Bíblia, deixa eu só conferir aqui, uma Bíblia de estudo NVT, nova versão transformadora, que a nossa queridíssima tia Rita, que ouve e acompanha assiduamente, pastor Carlos, assiduamente, todo domingo de manhã. Amém, Rita. Ela acompanha a nossa escola bíblica. Ela me emprestou essa Bíblia aqui com um quadro muito legal falando dessa figura de Melquisedeque, né? Aqui diz o quadro que Melquisedeque é uma figura bíblica misteriosa. Isso, você lendo o texto ali, fica evidente, né? Diz também que o nome significa Rei da Justiça, e que não há nenhum registro da sua família, né? Nem do começo ou do fim desse sacerdote rei cananeu. É muito curioso, né? Porque quando, principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis aqui, toda vez que aparece um personagem relevante, geralmente Moisés cita, né? Da onde ele vem, quem ele é, qual a sua descendência. Conta uma história. E de Melquisedeque não. Sim. Ele aparece... ele abençoa Abrão paga os dízimos pra ele e de repente volta a falar do rei de Sodoma ali, né? Tá falando do rei de Sodoma, é o rei de Sodoma, né? É isso mesmo. O rei de Sodoma. Tá falando do rei de Sodoma, daí de repente dá uma interrompida, fala de Melquisedeque, aí volta pro rei de Sodoma, né? É um corte abrupto na escritura e que, né, fica meio sem a gente entender. Então, pra isso, a gente tem que entender outros textos também. Há muitos textos não, mas há alguns textos que são importantes para a gente entender essa situação. E um deles, eu não sei se eu vou começar pelo Salmo, se eu vou começar por Hebreus, eu acho que eu vou começar por Hebreus, Ricardo. Você tá com a Bíblia aberta aí? Sim. Hebreus 7 fala de... Vamos só colocar aqui o versículo certinho para os nossos irmãos poderem acompanhar. Então, Hebreus 7 fala de Melquisedeque, né, Ricardo? A partir de qual versículo? É a partir do versículo 1 já, até... O versículo 10, a gente pode dizer ali que... O 11 também é importante, né? Dar uma olhada. Vai falar sobre essa figura, né? De Melquisedeque. Aham. Então tá dizendo que um resumo meio geral aqui do capítulo aqui, né? Do Hebreus 7. Que é rei de Salém, né? Sacerdote do Deus Altíssimo. Encontrou-se com Abraão. Aqui já, né? Na Bíblia já tá dizendo Abraão. Porque Isso, daí em Hebreus. no Novo Testamento já conheciam Abraão como Abraão, né? Quando... Este voltava, depois de derrotar os reis, os abençoou e tal, e Abraão lhe deu o dízimo. E aí, até o Marlon já comentou, a gente pode perceber lá no versículo 3, né? Tá falando ali ainda no versículo 2, rei de justiça, né? Rei de Salém. Isso, deixa eu fazer uma parte aqui, cara. O rei de Salém é muito provável que ele fosse o rei de Jerusalém. Alguns estudiosos que dizem que Salém seria ali uma palavra para Jerusalém, né? Que é o rei de paz. Jerusalém é conhecida como a cidade da paz, né? Em sua etimologia do nome, né? E o Joséfo, né? Que é um dos Flávio escritores judaicos ali bem antigos, séculos, né? Do primeiro século, ele comenta nos seus escritos mesmo que Salém é sinônimo de Jerusalém. Isso. E o que parece ser confirmado no Salmo, né? Que depois a gente vai dar uma olhada. 76:2, na verdade. É o Salmo 76:2. Não é o que a gente vai ver agora em relação ao Mas eu acho que eu tô com ele aqui, Ricardo. Mas o Salmo 76:2 fala ali também sobre... Eu vou ler aqui, Salmo 76, versículos 1 e 2. Deus é conhecido em Judá, o seu nome é grande e respeitado em Israel. Agora o versículo 2. Sua casa está em Salém, o seu templo está no monte Sião. Então, provavelmente, né, é uma referência aí, um sinônimo de Jerusalém. E aí, seguindo, então a gente vai para o capítulo 3, aí que fala dessa, que você comentou agora, né, da tabela ali. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Foi feito semelhante ao Filho de Deus. O versículo 3, né, de Hebreus 7. Versículo 3 do Hebreus 7, né? Eu tô no Hebreus de novo aqui. Tá. Hebreus 7, versículo 3, ele permanece sacerdote para sempre. Então, uma analogia aí a Cristo, né? A gente pode dizer assim.
Isso. E é importante dizer que isso não significa que de fato ele não tinha pai nem mãe. O autor, aos Hebreus aqui, quando escreve isso, ele está citando isso por quê? Porque a Bíblia não apresenta. Porque a Bíblia não aponta, né? Não tem nenhuma referência histórica sobre esse rei. Mas o que a gente pode notar mesmo de principal ali, que a gente, quando a gente volta daqui a pouco para a passagem de Gênesis, é a menção a sacerdote do Deus sacerdote Altíssimo. do Deus Altíssimo. Essa é a palavra aí importante do Gênesis. Então, isso. Essa é a figura importante, né, que a gente vai ver. Por isso que daí Hebreus fala que é sem pai, sem mãe, porque na verdade eles não têm uma genealogia, né? E é uma coisa que a gente encontra muito no Antigo Testamento, né? Que é falar sobre genealogias, né? De pessoas importantes, né? Pois é. E, pastor Carlos, acho que temos outros textos ainda que são importantes para essa reflexão acerca de Melquisedeque, né? Sim, se abrirmos a Bíblia em Salmos 110, você vê o salmo onde Davi, ele fala o que o Senhor dele disse ao Senhor, que também é dele, né? Também é Senhor dele. Então, no versículo 1 ele diz do Salmo 110, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente ao teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Dá pra gente continuar lendo os versículos 5, 6 e 7, mas até o 4 eu acredito que tá bom. Né? Tá muito bom assim. Por quê? Porque os Salmos é Davi falando, como se eu fosse traduzindo para hoje, Deus anunciando a palavra ao seu filho, Jesus. Então, é como se fosse Davi olhando para a sua futura geração e transformando-se em servo, mesmo sendo rei, se transformando em servo por causa que esse sim era o Messias, que viria da linhagem dele. E se vocês, irmãos, abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 46, acredito que não precisa falar agora, ler, mas você pode ler na sua casa, você pode dar pause e ler. Por quê? Porque quando os fariseus começaram a interrogar Jesus, falando sobre quem era Cristo, quem é o Filho, de tudo que Cristo estava falando a respeito das parábolas, a respeito da ressurreição, o grande mandamento, então Jesus cita os Salmos. Por quê? Porque no versículo 44, no versículo 43 e o 44 diz assim: replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Como ele diz isso, se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como ele é seu filho? Ou seja, aqui já está mostrando que não foi uma pessoa que estava anotando os salmos e falou: o Senhor Deus disse a Davi. É porque tem essa discussão, né? Muita gente diz, quando lê o Salmo 110, diz: o Senhor disse ao meu Senhor. Algumas pessoas acham que foi um escritor de Davi que, dizendo, então o Senhor Deus, Yahvé, disse ao meu Senhor Davi. Sim. Só que ali, se você pegar na sua Bíblia, hein, meu irmão, você que está nos ouvindo, você vai ler que em cima do Salmo 110 está escrito Salmo de Davi. E muita gente, alguns críticos dizem: não, mas isso é um adendo, é uma referência. É a mesma coisa no Novo Testamento quando você vê lá, parábola tal, né? É uma referência que coloca para facilitar. Mas não é. Quando você vai para os manuscritos originais, isso é no público notório, tá na internet, tá escrito Salmo de Davi nos manuscritos, né? Então os próprios manuscritos apontam que foi Davi, o rei Davi, que escreveu. E se Davi escreveu, ele está dizendo: o Senhor Yahvé disse ao meu Senhor. Então,
Quem é o Senhor de Davi? Só pode ser o Messias. Então esse é um salmo davídico e messiânico, né? Que está falando. E aí, pastor Carlos, é aquilo que está ali no versículo 4. O Senhor, Yahvé, prometeu a quem? Ao Messias e não volta atrás. Você é sacerdote para sempre. Foi escolhido por Deus da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, na versão que eu estou lendo aqui. Né? Então, assim, isso é indiscutível, né, pastor? Sim, é indiscutível. Indiscutível, porque aqui já traz esse pensamento, que não foi pelo fato da lei levítica, não foi pelo fato de Abraão, o Messias que aqui está dizendo no Salmo 110 é pela ordem de Melquisedeque, não é pela ordem depois de Abraão. Eu acho que os irmãos que acompanharam as EBDs no ano passado, teve uma aula que eu tratei disso aqui, falando sobre Jesus. O Messias, ele deveria ser profeta, ele deveria ser sacerdote, ele deveria ser rei. Exatamente. Jesus era, quando a gente fala rei, ele tinha que ser da linhagem de Davi. Né? Então Jesus era da casa de Davi. Mateus fala isso, né? Sim. Jesus era da linhagem de Davi. Ele era profeta? Ele era, porque ele falava, né? Anunciava coisas que Deus, né, dizia para ele, então ele era profeta. Agora, como é que fica a questão de sacerdote? Porque qual que é a regra básica, pastor Carlos, você que entende o Antigo Testamento, para ser sacerdote no Antigo Testamento, a partir de Abrão, né, quando a gente começa a entender as tribos ali. Qual que era a regra básica? Você tinha que ser da descendência de Levi. Da tribo de Levi, certo? E Jesus Cristo, nós sabemos que ele era da tribo de Judá. Jesus Cristo era da tribo de Judá. Então, como é que ele pode ser sacerdote, né? Isso. Aí E aí entra esses dois textos que tanto Salmos quanto Hebreus fala. Exato. Porque Hebreus nada mais é que o autor da carta de Hebreus, ele está trazendo aos judeus e ao povo da época o seguinte: vocês que estão seguindo lá os princípios da Torá, entendam que o mesmo sacerdote de Jesus aqui é da mesma linhagem, do mesmo pensamento que Melquisedeque, que não tinha uma origem. Não foi por causa disso, não foi revelado. Não foi por Levi. Ele simplesmente existiu. É maior, ele estava lá. Do Deus Altíssimo. Isso, ele era sacerdote e rei. Sacerdote e rei, isso. O que na lei era proibido, né? Sim. Se você era sacerdote, você não podia reinar. Você era ou uma coisa ou outra. E esse sacerdote, que a gente não sabe quem é, mas que era grande e poderoso, já que Abrão leva os despojos e paga o dízimo para ele, ele era bem lembrado, sacerdote e rei, né? Jesus é sacerdote, é rei e é profeta. Então ele cumpre o tríplice ofício, né? Só complementando um pouco aqui também para quem tá escutando, né? Que a gente está falando agora de Hebreus, aqui a gente está no Novo Testamento. Então, esse povo que está aqui, eles estavam esperando uma promessa de todo o Antigo Testamento escrito, né? Que era desse rei que ia dominar sobre a terra. Mas, na verdade, eles queriam um rei assim que fosse um governante. Eles né? queriam um rei militar, né? Queriam um rei militar, que fosse tirar eles, né? Da crueldade, da opressão jugo, né? ali e tal. Então, eles esperavam uma coisa e veio outra. E aí, para quebrar um paradigma, porque eles tinham a lei, né? O sacerdote era segundo a lei mosaica, mas essa lei até aqui nesse tempo de não valia. Né? Não, nem existia. Não né? existia. Ela foi existir ali a partir de Moisés. Né? Apesar de ser Moisés está escrevendo esse relato aqui, mas a gente tem que atentar que a gente está em Gênesis ainda. Ela não valia, não. Ela sequer ainda tinha sido planejada, enfim, né? Certeza. Ela vai acontecer então, depois, muito depois. A gente está numa época ali de patriarcas, né? O início dos patriarcas, né? Ali da aliança de Deus com os patriarcas. Ela não vigorava, era essa a palavra que eu queria usar. A lei, aqui em Gênesis 14, ela ainda não estava em vigor. Não estava em vigor. Uma vez que ela ainda não tinha sido dada por Deus. Uma escrita, exatamente. Pra gente também não confundir as coisas. Então, ali, segundo a lei mosaica, a função sacerdotal, né, como a gente já falou, era restrita à família de Arão, da tribo de Levi. Né, que Arão, lá, o irmão de Moisés, né, e tudo que aconteceu, a gente vai ver em Êxodo isso. Mas então os levitas eram os sacerdotes. Isso. Então aqui em Hebreus aí a gente não. Agora a gente tem que é sacerdote para sempre. Ele é um sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Então aí não
não é relação a Levi. É muito maior. É muito maior, tá do muito que maior. ele. Tá muito acima. Essa é a relação que tem com o Melquisedeque lá do Gênesis, né? E a gente vê também uma coisa importante que a gente tem que estudar toda a Bíblia. Porque Isso. ela tá toda ligada. A Isso. gente vê uma diferença de 2.000 anos aí, né, de um período para outro, 1.000 anos, às vezes de um escrito para outro. E você acha referência de uma coisa em um livro lá bem antigo. Então você não pode ficar focado em uma coisa só. A gente tem que se atentar que a Bíblia, ela é um livro completo. E ela se complementa em si mesma, Ela se né? complementa em si Você mesma, pega então aqui a um gente- texto de Gênesis, que ele vai fazer sentido a partir do momento que você lê o Salmo 110. Sim, Aí é. lendo Hebreus 5, 6 e 7, principalmente, né? Esses capítulos de Hebreus, fica tudo mais claro. Aí o pastor Carlos linkou com o texto de Mateus, isso, pastor? Isso. Um texto de Mateus que faz sentido. Aí você entende por que Jesus está falando aquelas palavras lá, não é? Então é isso. A Bíblia, a gente tem que ter uma leitura panorâmica dela, uma leitura completa dela. Muita gente acha, não, o Antigo Testamento eu não preciso mais ler. Uhum. Claro que precisa. Não, precisa. A gente Porque acha que é a precisa lei, né? ler. O Antigo Testamento é só lei. É só Agora a lei, gente vive na graça, mas não é isso. essa a questão, né? Não, é muito e é maior isso do que que Cristo, Jesus, né, veio quebrar, né? Todos Isso. esses paradigmas que aquele povo ali, os israelitas já, né, denominados Isso. israelitas, queriam, né? E a gente não vai entrar aqui em detalhes do Novo Testamento, mas ali, a época de Cristo tinha tribos entre os próprios, né? Não eram cristãos ainda, né? Mas os judeus, né? Isso. Tinham várias tribos, né? Então, cada um pensava de um jeito. Então, a gente tem que atentar a isso, né? Pra gente ler com atenção realmente a palavra e entender, né? A questão da superioridade de Jesus, né? Isso. Em relação a outros termos, digamos assim, terrenos, né? Que usamos para homens. E aí a gente voltando agora para Gênesis 14, a gente vê que Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Ou seja, Abrão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então a gente vê que a prática do dízimo também não é uma invenção, como muita gente gosta de colocar, né? O patriarca, né, o pai de todo o povo da aliança, né, o povo da graça de Jesus Cristo, dos judeus, de todo mundo, enfim, ele pagou esse dízimo a esse sacerdote, né? Porque assim deveria fazer, assim era a cultura. Embora ainda a lei não estivesse instituída, o dízimo não fosse uma coisa obrigatória pela lei, ele já estava instituído ali como uma prática. Era algo assim, até tem aqui lá do Hebreus, a gente voltando agora para frente, Hebreus 7:4, né? Uhum. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isso é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. E a gente vê aqui que esse detalhe do Melquisedeque, por ser um sacerdote do Altíssimo, que dar o dízimo era um ato sagrado, na verdade. Né? Sim, A gente não era como uma obrigação, era um ato sagrado, realmente. Ele era um sacerdote era de Deus. reverência, né? Era uma Uma de reverência. Ele não estava dando a um homem, ele estava dando realmente a Deus, né? Sim. Ele estava esse ele desde o início ele tava pegando essa promessa de Deus, essa caminhada com Deus, né? O também. normal era o povo que perdeu se tornava escravo e se tornava pertence de quem ganhou. Então, quando Abrão, no caso, ele foi resgatar seu sobrinho, que ele ganhou do rei que estava dominando o sobrinho dele, ele pegou as coisas, ele devolve, porque ele falou que ele não queria nada, ele devolve, e quando ele encontra Melquisedeque, ele fala assim: eu só quero o que os rapazes comeram, e o que os rapazes estão servindo, o restante É teu. é teu. É. Então, mais uma vez, ele demonstra o quê? A confiança na promessa que Deus tinha dado pra ele. E ele ainda diz aqui, né? E isso é para que você não diga que você me enriqueceu, né? Aqui, Você enriqueceu Abraão. versículo, acho que é Abraão. o 15, né? Não. 23. Isso, que eu tava lendo do outro lado. 23. Gênesis 14, 23. Isso, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia da sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Não foi não. Eu tenho a promessa do Senhor e é nela que eu confio, é por ela que eu ando. A gente já viu isso na aula passada, né? De como Abrão andou pela promessa, né? Ele recebeu uma ordem do Senhor, né? Ele andou por essa ordem, mas baseado na promessa, ele foi cumprindo aquilo que o Senhor determinava para ele, porque ele confiava no Senhor, né? Totalmente. Isso vai ficar mais latente daqui para frente,
Principalmente quando a gente chegar no sacrifício de Isaac, né? Uhum. E aí vai ficar muito mais evidente, né? A confiança que Abraão tinha. Mas o fato é que Abraão pagou esses despojos, esse dízimo, a esse homem, Melquisedeque, essa figura enigmática da Bíblia, né? Muito curiosa. Então, você pode ler aí, meu irmão, tanto Gênesis 14, quanto o Salmo 110, quanto Hebreus 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Você tem um contexto geral ali sobre Isso. o sacerdócio de Cristo, né? Para entender essa questão do sacerdócio é muito interessante ler Hebreus. Ali ele fala do sumo sacerdote, que é o maior sacerdote de todos, né? Uhum. E como Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote, não é? Mais algum complemento a respeito dessa figura, pessoal? Eu acredito que o único ponto que é legal de se pensar é que assim, quando Abraão encontra Melquisedeque, ele entrega sim uma parte a Melquisedeque, né? Ele entrega e Melquisedeque abençoa Abraão e parte. Uhum. E então ele vê o quê? 2 reis. Ele vê Melquisedeque, que veio trazer a bênção do Senhor, que veio trazer a ação do Senhor. Então, uma pessoa que tinha poder e tinha condições, e ele como, aqui se eu posso dizer assim, ele como servo, como humilde, como uma pessoa inferior, ele vai e entrega uma parte do que ele tinha, como se ele tivesse sido derrotado. Ele entrega uma parte do que ele tinha para o rei, e quando ele encontra o rei de Sodoma, já é totalmente diferente. Ele não entrega no sentido assim, eu sou inferior a você. Ele entrega no sentido, eu tô te entregando pra você não jogar na minha cara. Isso. Então nós temos os dois Pra eu lados não ficar da te moeda. devendo nada, aí toma esse negócio. Você engole isso daí e some da minha frente. Sim. Não venha falar, me entrega o povo e fica com as riquezas. Eu não quero nada. E quando ele encontra Melquisedeque é diferente. Não, ó. Ele se propõe humildemente, toma minha né, parte. a dar o dízimo Isso, para esse sacerdote. Toma uma parte porque eu sei quem você é e que você é maior Representa, do que eu. né? E quem você representa. Então nós temos essas duas comparações, né? Perfeito. Boa lembrança, pastor. Pessoal, eu acho que é isso. A gente se propôs hoje a tratar, fazer um panorama aqui do capítulo 15. Acho que... do capítulo 14, desculpa. 14. E acho que conseguimos fazer um panorama, não é? Semana que vem estaremos de volta, se assim Deus permitir, com o capítulo 15 em diante. E eu quero agradecer a participação de vocês, meus irmãos. Amém. Pastor Carlos, muito obrigado pela presença. Obrigado por enriquecer aqui o nosso debate. Ricardo, depois de 2 semanas ausente, é um prazer tê-lo de novo aqui conosco. É bom estar aqui de novo. Glória a Deus, Deus seja louvado. Quero agradecer aos Cortaram meninos. 2 capítulos, mas tudo bem. Ficar falando heresias, gente. Andei sabendo aí que falei umas heresias, mas Imagina. estamos aí de volta, dei uma estudada agora. E... Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Não, glória Um a abraço para Gil, que fez Brincadeiras à aniversário, parte, né? Vamos do agradecer casamento. a Deus por estarmos aqui. Né? Agradecer os meninos da comunicação, o Gui, o Gabriel, o João. O Gabriel hoje é a primeira vez que está aqui conosco. O Rafa, que edita esse vídeo. A Paula, que preparou a imagem. Agradecer os nossos pastores, a nossa liderança, essa igreja que permite que a gente continue com esse projeto. E agradecer principalmente a você que está ouvindo esse conteúdo, que é para você que nós fazemos. É para a glória de Cristo. Amém. Mas é para a nossa igreja, para os nossos membros, ou para quem, né, se dispor a ouvir, estiver ouvindo esse capítulo no YouTube ou eventualmente nos agregadores de podcast. Deus seja louvado, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Se está ouvindo pelo YouTube, curte aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda a sua pergunta para nós se você tiver. Teve alguma coisa que não entendeu? Manda para nós. Tem um material para mandar, para indicar, igual a tia Rita me enviou muito gentilmente a sua Bíblia de estudo com o quadro de Melquisedeque aqui. Se você tem nos próximos capítulos algo para nos enviar, nos ajudar, algum texto, enfim, é muito bem-vindo. E que Deus abençoe. Espero que você tenha sido edificado, assim como nós fomos edificados enquanto estudávamos, enquanto discutíamos o conteúdo dessa aula. E que Cristo nos abençoe, que nós possamos viver e tudo quanto fizermos seja para honra e glória do nome dele. Um bom domingo para você. Hoje à noite nós temos culto ao vivo no YouTube da PIB. E Deus te abençoe. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Amém.